se vocês fossem pedir algo para Deus, o que vocês pediriam para Ele agora? Eu pedia para Ele, por favor, Senhor, não nos abandona. Vai chegar uma hora que as pessoas vão dizer que Deus abandonou e Ele não abandonou. Se todo mundo percebesse, Deus está chamando. Deus está... Há uns anos atrás, ninguém ia falar numa casa de oração que se reunia seres humanos, homens simples, comuns, leigos, e se reuniram para fazer oração, para louvar Ele e adorar Ele. Isso não existia. Existia só a igreja. O Senhor colocou essa casa para chamar a atenção das pessoas. O Senhor fez grandes milagres. Não foi um, não foi dois, foi muitos. Pelo poder da oração, o Senhor chama. O Senhor colocou outras pessoas em outros lugares, também com dons. Pelo poder da oração, põe a mão na Bíblia, impõe as mãos, as pessoas ficam curadas. Isso é bíblico. É que as pessoas não conhecem a palavra e Deus está chamando a atenção de todos. Deus não quer nos perder. Deus nos ama muito. Deus nos ama de uma forma tão especial que nós não conhecemos o verdadeiro amor. Quando eu falo do amor, as pessoas não sabem o que é amar. Eu vou dar um exemplo. Vamos para a nossa casa. Chega em casa, nós não vemos o amor, porque nós estamos preocupados com as coisas do homem. É o trabalho, é fazer uma comida, é isso, é aquilo outro, e o tempo passa e você não vê a pessoa que está do teu lado. E muitas vezes é o filho, o marido, a esposa. Nós temos pressa para as coisas e esquecemos do melhor, que é o amor. E esse amor vem de Deus. E quando você você aprende a amar, você começa a perceber que tem uma pessoa do teu lado, que ela precisa de você, para um abraço, para um cafezinho, para uma oração, para te sentar e ouvir ela não está bem naquele dia, ela precisa chorar, ela precisa falar. E se tu realmente vive o amor, tu enxerga tudo isso. Eu tenho observado, isso acontece com quem eu conheço. E quando estão na volta, pode cuidar, o assunto é o mesmo. Não é o amor. Às vezes é admirar o futebol, às vezes é para admirar a política, às vezes é para admirar um pastor ou um padre porque canta bonito, já vai começar a idolatrar ele. Isso não é amor. Amor é esquecer o resto do outro lado e viver um momento com a pessoa que está do teu lado. Viver um momento com alegria. Eu não consigo mais ver as pessoas com mais idade em discórdia todos os dias. Eu não consigo que alguém faz parte do grupo de oração fale em separação. Eu não consigo ver pessoas que estão participando do grupo e fazem coisas erradas, como mentira, como isso, como aquilo outro, como trair. Eu não consigo. Como você pode? Você ter todo esse conhecimento da palavra que Deus vive colocando para nós todos. Por que você não aprende? Por que você não quer? Depois, quando vem o sofrimento para a tua casa, tu chora, reclama da vida, põe a culpa nos outros. Não importa como seja o meu irmão. O que importa é o que eu faço para ele. É a forma que eu acolho ele. Capaz, se outra mulher estranha me dá um abraço de verdade, já ficam falando mal, porque eles não sabem da necessidade. As pessoas têm uma mente muito ruim. Elas imaginam e fazem um comentário. O único que conhece o nosso coração se chama Jesus Cristo. E quando você faz de coração as coisas para as pessoas, você não tem que olhar para os outros, não te preocupa com os outros, te preocupa com Deus. Porque o único que pode me julgar se chama Jesus Cristo. O homem não pode me julgar, o homem não pode me tirar a vida. Não pode. Porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Por que a discórdia? Por que se achar que você é o certo e não vive a palavra?
Por que a palavra de Deus não entra no teu coração? Por que não abre o coração para ela? Porque o tempo que você tira para olhar uma novela, para ficar no celular 1 hora, por que não tira 15 minutos desse tempo todo que você tem e viva a palavra? Busca ela, conhece ela. Tira 15 minutos só para ti, vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. 15 minutos, sem celular, sem nada. Se alguém bater na porta, você não abre. Põe as tuas mãos na Bíblia e fala com Deus. Diga para Ele. Porque a tua mente está pensando coisas do mundo, por isso que você não faz isso. A tua mente vive as coisas do mundo, e Deus diz: onde está teu coração? Você está. Então, se meu coração está lá fora agora pensando numa festa, alguma coisa, meu coração está lá, não está aqui, e não está em Deus. E para o meu coração estar em Jesus Cristo, eu tenho que ter essa sintonia com Ele. Mesmo que eu saia na rua, eu saio na rua, vocês olham para aquele dia bonito, aquele dia de chuva e tal, eu estou falando com Deus. Eu estou agradecendo Ele. Gratidão, eternamente gratidão. Ontem, meu almoço com algumas pessoas, eram homens, 3 homens com dificuldades, muita dificuldade. E falta o amor naquelas pessoas. Pessoas com grandes dificuldades, vícios dominando eles, outros pelas coisas ruins que só têm ouvido por aquilo que não presta. E eu pedi para ele. O meu almoço ontem teve 15 minutos de oração. Teve 15 minutos da palavra de Deus antes de nós comer. Quer conviver comigo? Vai ter que me aturar. Vou me aturar. Porque eu não vivo longe de Deus. Eu não vivo. Falar de Jesus Cristo, isso para mim é alegria. Falar de Jesus Cristo é ter liberdade. Falar de Jesus Cristo é tão grandioso que as palavras que eu tenho são tão pequenas diante de tanta grandeza, que muitas vezes eu até nem achava que ele ouvia minha palavra, ou o meu pedido. E ontem eu via um homem derramando lágrimas. Mas derramar lágrimas toca no coração naquela hora, depois esquece, depois volta para o seu mundinho. Pobres de espírito, acordam, gente. Não adianta você vir na casa de oração e perder o teu tempo, se você não vai mudar. Você precisa mudar. Ser bom não é dar tuas coisas para os outros, não é isso não. Deus diz: seja bom, mas não seja bobo, não seja bom demais. E a bondade é aquela que agrada a Deus. Tudo que eu tenho, eu não tenho que dar para os outros. Os outros têm que trabalhar como nós para ter aquilo que a gente tem. Mas acolher as pessoas, levar uma oração, e você, porque eu falo de você, para você ter paz, para você ter momentos especiais na tua vida, para você ter motivo para viver o vivo, porque a minha vida é uma alegria, a minha vida é uma festa, a minha vida, nossa, é uma luz muito grande, eu não tenho sofrimento. Não apoia o erro, não diz que o filho está certo, não diz que o teu irmão está certo, porque se for eu estiver junto e alguém falar alguma coisa, se for errado, eu vou questionar. Eu não apoio o erro, eu não dou espaço para o anjo do mal entrar na minha vida, eu não dou. A minha vida é na luz e não na escuridão. Para viver comigo, tem que me acompanhar. Quer ser meu amigo? Seja temente a Deus. Seja temente a Deus. Porque eu não vou mudar. Eu não vou perder tudo isso que eu ganhei. E eu vim para ajudar. Eu vim para ajudar. Eu vim para orientar. Eu vim para mostrar o verdadeiro caminho. Eu sei que eu mando algumas coisas para algumas pessoas, depois de ouvir, eu sei que eles vão tomar um choque. Um choque de realidade. Ruth questionou comigo que a Bíblia está errada, que está modificada. Daí eu vou perguntar: modificaram a Bíblia?
Será que os mandamentos não são os mesmos? Desde o início. Foram escritos numa pedra. Os 10 mandamentos. Esse não foi modificado. E eu olhei para o homem. Só pratica os mandamentos, esqueça a Bíblia. Coloca os 10 mandamentos no teu coração. Só os 10 mandamentos. É simples e fácil. Pequenos. Primeiro, amar a Deus. De todo o coração. Com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Amar a Deus. Ser temente a Ele. Nossa, louvar, adorar, cantar, falar com orgulho. Enche o teu pulmão para falar de Jesus Cristo e de Deus. Enche. O meu Senhor, o nosso Senhor. Um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que cura, que salva, que liberta, um Deus que dá paz, um Deus que me deixa tranquilo, me deixa leve. Esse Deus, o Deus do impossível, porque tudo aquilo que eu não posso, Ele pode. E o melhor amigo que eu tenho, melhor amigo. Porque na hora do sofrimento é Ele que corre e me socorre, na hora, desde cair de onde eu estiver, Ele vai estar comigo, Ele vai me levantar. E o segundo, é amar o teu próximo como a ti mesmo. É gostar dos outros como você gosta de você. É amar os outros como você se ama. É com respeito, sem julgar, sem condenar, sem sacrificar as pessoas. Não aponta o dedo para as pessoas. Não faça isso. Se teu irmão estiver errado, Senhor, abençoa o César. Senhor, cura o coração dele. Senhor, tira os vícios dele. E se ele estiver com fome, dá comida a ele. Dá comida a ele. Se estiver precisando de um remédio, dá um remédio para ele. Ajuda. Só um julga, Jesus Cristo. Ele é o único. Só Ele pode julgar. Nós não temos esse direito. O nosso direito é de acolher e de ajudar o irmão. Convida para vir na casa de oração. Está doente? Vão lá. Vão lá. Vão lá receber uma bênção, uma oração. E a graça e glória vem de Deus. Vem dele. Eu não curo ninguém. Quem cura é Jesus Cristo. É Ele quem cura. É Ele que deu a paz para nós. E o único que tem a paz é Jesus Cristo. E ela não tem para vender. E o meu Senhor não troca por dinheiro. Ele não troca. Tudo que Ele nos dá, Ele dá por amor. Jesus não quer dinheiro. Ele quer o amor. Ele só quer o amor. Ele quer o nosso amor. O reconhecimento que Ele é o Deus. Que Ele é o Pai. Ele é o Criador. Como é simples. Então, 2 mandamentos que nós vivemos. Se vocês conseguirem gravar só 2, pode esquecer o resto. Pode esquecer o resto. Porque quem ama, quem é do bem, não rouba, não mata, não abandona seus pais, não sacrifica as pessoas, não mente, não faz nada de errado. Só praticando 2. Imagina os outros, como é simples. O que a palavra diz? Não desejai a mulher do próximo, aquilo que pertence ao outro. Não deseja. Isso não é de Deus. Não levanta falso testemunho. Isso não é de Deus. Não dê testemunho de uma pessoa que você sabe que está errada. Não pratica o erro. Porque Deus vai te corrigir depois. E Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona. Deus está sempre do lado do bem. Deus ajuda. Eu pedia para Deus que Ele me ajudasse porque uma pessoa estava me crucificando muito. Eu falei para Ele, Senhor, nunca deixes o mal vencer o bem. E todo dia eu fazia oração para essas pessoas. Todo dia. Até que um dia essa pessoa veio falar comigo. Se eu perdoasse ele. Com certeza, já está perdoado. Eu insisti tanto para Deus que a minha oração foi até o coração dele. E ele me odiava. Mas Deus perguntou, por que me odeia se eu nunca fiz nada? Eu nunca maltratei. Eu nunca tirei nada dele. Eu nunca desejei nada do que era dele. Eu nunca ofendi com palavras. Nunca. Mas as pessoas odeiam sem conhecer. As pessoas, quando não podem ser igual a gente, eles te odeiam. O mal me odeia.
O bem me acolhe, o mal me odeia. Todas aquelas pessoas que falam mal de mim, que me odeiam, porque eu faço oração, porque eu ajudo as pessoas, porque eu largo minha casa, meu trabalho e venho, cheio de alegria. Nossa, como é bom! Onde tu vai? O bacalhau de oração. Chego aqui numa quarta-feira cheio. Meu Senhor, que tanta gente. Vou lá, Senhor, vem comigo, enche-me de Espírito Santo, porque eu vou levar, Senhor, a Tua palavra. Vou levar, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia, vou curar, Senhor, em Teu nome. Vou curar em Teu nome, Senhor. Senhor, dá esse presente para nós. Tem misericórdia, Senhor, dos meus irmãos. Misericórdia. E quando é muito difícil, Senhor, eu preciso dos Teus anjos. Manda um aqui comigo, Senhor, para me ajudar. Um de Gabriel, um de Rafael, um de Miguel, um deles, Senhor. Manda um. Em segundos. O que eu estou fazendo? Se eu estou expulsando os demônios, é rapidinho. Olha no que eu me transformei. Pelo amor. Só praticando o amor. Saindo da minha casa, nos dias de frio, de chuva, indo lá para o interior, para a terra de vocês, junto com vocês, para louvar, para adorar, para ver vocês bem. Cansei de fazer isso. Foram alguns anos. Eu fui. Mas Deus sabia, eu não me preocupava com as pessoas. Deus sabia que eu ia lá. Deus sabia que eu faço isso. Deus me conduz. Deus me deu a casa de oração e na pandemia Deus pediu para mim ficar aqui, que as pessoas viviam aqui. Eu estou ficando velho, não sou mais criança. Eu posso ir, mas eu vou cansar muito. Então vocês são jovens, quem precisa vir até aqui. Deus quer que as pessoas venham e não que eu vá atrás. São vocês que precisam. Precisa ter sacrifício. Larga a tua casa e vem. Onde você vai? Vou ter um momento com Jesus. Vou até a casa de oração. Essa casa não é minha, é de vocês, é do povo. É dos filhos de Jesus Cristo. É dele. E a minha responsabilidade é cuidar dela. Eu preciso cuidar dela. Ele me pediu. Cuida da minha casa. Cuida da minha casa. Se tiver que fazer alguma coisa, eu vou correndo fazer. Primeiro eu faço nessa, para depois fazer na minha. Primeiro essa. Essa é de Deus. E se é de Deus, é nossa. E se é nossa, é dele. Se é dele, é nossa. É dos doentes, é dos mendigos. É das pessoas que precisam. Das famílias desorientadas. Quantas famílias? Quantas orações semana passada para as famílias? Quantas? Não foram uma nem duas. Eu fiquei chocado. 3 famílias no mesmo dia, todas pedindo oração, por dificuldades. Nossa! Pessoas querendo se separar. Pessoas abandonando sua família. Cadê o amor? Eu aprendi a viver esse amor. Eu aprendi. Me sinto diferente hoje da maioria. Me sinto. E queria que todos aprendessem. Que todos pedissem para Deus. Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Fico triste, mas não bravo. Me machuca meu coração? Sim. Quando questiono, quando diz para mim que Jesus não existe, que a palavra de Deus foi mudada, que o homem não faz isso. Para de criar desculpa. Ninguém conhece Jesus como eu. Ninguém. E se você quer ter intimidade com Ele, vem comigo. Vem rezar comigo. Vem me dar as mãos. E depois vocês vão ver como a vida de vocês vai se transformar. Vai se transformar. Não se afastem de Jesus. Por favor. Não abandone. Abandone os vícios. Abandone as coisas erradas. Mas não, meu Senhor. Para que a paz de Jesus esteja na casa de vocês, na vida de vocês, na família de vocês. Para que vocês tenham uma vida digna de um homem. Viver na terra como um ser humano, mas com muita paz. Com muita paz. E lembra sempre, um dia, todos nós vamos embora. Tu precisa te preparar para ir embora. Um dia eu vou pedir para Deus que Ele permita que eu fale
do outro lado. A realidade que ninguém conhece e ninguém quer saber. Todos vão ir para o mesmo lugar, todos vão embora. E muitos não vão chegar até lá. Purgatório existe. Eu sempre tive dúvida. Eu um dia perguntei para o Senhor, quando morreu minha avó, eu era apaixonado pela minha avó. Ela era uma pessoa especial para mim. Tinha um carinho muito grande pela minha avó. E quando Deus me deu o dom e eu podia falar com Ele, eu queria saber se a minha avó estava bem. Eu não tive a resposta na hora. Mas depois, eu tive uma dádiva, um presente de Deus, de saber como é o outro lado. Eu vejo tantas pessoas falarem, principalmente padre e pastor, eles não sabem o que diz. Não sabem. Não sei se leram em algum lugar. Mas há muitas coisas que nós fizemos que é desnecessário. E cabe a cada um de nós buscar o nosso caminho. Todos nós temos que procurar luz. E é da luz que nós precisamos para ir embora. Quem tem a luz vai embora, sem problema. Mas quem não tem, fica no caminho. E o caminho não é bom, é ruim. Você fica vagando. E alguns, morri, fechei os olhos, terminou. Pura ignorância. São seres humanos pobres de espírito. O que a verdade e que pertence a Deus não está escrito em lugar nenhum. Não tem nada escrito. Um dia, se o Senhor permitir, eu conto. Ele diz que primeiro tem que se reconciliar com Ele. Por isso que todo mundo, todo dia tem que estar para poder ir embora. É só isso que Ele pediu. Primeiro se reconcilia com o Senhor. E mantém com Ele, porque tu nunca sabe o dia que Ele vai vir te buscar. Mas todos nós precisamos desse dia, desse momento com Ele. Quando eu peço para vocês que se ajoelhem, pede perdão, se reconcilia com Jesus Cristo, faz a tua oração em casa com a tua família, e viva uma vida de paz, porque quando chegar a nossa hora, nós precisamos